Saudações alvinegras, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos Zucchi. Infelizmente, para trazer aí mais um resultado triste aí para a torcida do Santos, né? Derrota num clássico aí por 3-1. Difícil falar assim por conta de como se desenhou o clássico, né? Então, o Santos foi a campo com João Paulo no gol, João Lucas, Bauerman, Maicon e Lucas Pires, e o Maicon jogando mais na esquerda, o Bauerman mais pelo lado direito, pelo menos no princípio do jogo. Meio de campo com Dodge, Camacho e o Ângelo fazendo ali. É que o Ângelo, no começo do desenho do jogo, o Ângelo, tipo, por mais que tivesse claro como meio, ele estava fazendo uma função flutuante, e o Lucas Braga estava jogando como se fosse um meia-direita, assim, bem aberto. Aí o Mendonça na esquerda e o Marcos Leonardo pelo meio. E o jogo até que foi equilibrado, porque assim, tava chovendo muito no clássico no Morumbi. E tava difícil o jogo, assim, sabe, por conta da água. E aí, São Paulo trocando um pouquinho de passe ali, um pouquinho melhor, mas assim, minimamente. Mas o Santos já tinha um chute do Marcos Leonardo, que o Rafael fez a defesa. Então, parecia ser um jogo com potencial de ser diferente, da história ser diferente. Só que aí teve uma falta, bola alçada na área, o Caleri subiu sozinho, o João Paulo saiu e ele foi aonde a bola ia. O problema é que o Caleri chegou primeiro. O Caleri chegou antes, antecipou a saída do João Paulo. Então, assim, dá para acreditar uma falha do João Paulo na saída, porque se ele tivesse interceptado um ponto anterior não teria acontecido, mas a gente tem que principalmente entender que o Caleri estava sozinho, sabe? Então, em princípio, pelo que a gente entendeu, o Bauerman tinha que acompanhar, não acompanhou. A zaga do Santos não conseguiu acompanhar os jogadores do São Paulo e o Caleri subiu sozinho e mandou para dentro, saiu 1-0. Ali já ficou difícil, porque aquela coisa, o Santos tendo que recuperar, só que com campo pesado, que estava difícil de conseguir construir jogadas. E pouco tempo depois, mais uma bola parada, um escanteio. O jogador de São Paulo cabeceou sozinho, a bola ia entrar no gol e no reflexo o Lucas Pires levantou o braço, interceptou a bola e tirou do gol. Pênalti, cartão vermelho para ele por ter usado o braço para impedir o gol. E ali acabou o jogo, né? O Galo fez o gol e o Santos meio que já não tinha o que fazer, né? Aí o São Paulo até tentou algumas chances, mas assim, sem muito perigo. Terminou o primeiro tempo, voltou para o São Paulo, teve chance sem muito perigo. O Santos até teve mais uma boa defesa do Rafael, goleiro do São Paulo. Teve uma cabeçada estranha do Maicon, que até deu uma assustada porque o Marcos Leonardo estava perto, sabe? Aquela coisa que se ele tivesse chegado, de repente podia encostar na bola. E não foi mais que isso. E aí no segundo tempo, quando o Santos estava com um pouco mais de vontade, a gente teve a expulsão do João Lucas, né? Foi um lance estranho, uma bola dividida e assim, é passível de interpretação, não é uma coisa óbvia que ficou claro. O VAR que disse que seria bom expulsar o João Lucas e acabou acontecendo a expulsão. E ali acabou o jogo daí. Né? Acabou o jogo para o Santos, não tinha mais o que fazer, era minimizar a derrota. Aí depois o Luan entrou no segundo tempo pelo São Paulo, acabou fazendo um golaço. E o Santos ainda diminuiu no final, gol de pênalti do Juan Seco. Dentro desse cenário tenebroso, porque assim, eu não consigo avaliar hoje a qualidade desse jogo do Santos. Eu não consigo dizer se o time jogou bem ou não, porque a gente tomou o gol muito cedo, então até aí a gente consegue analisar. Mas a partir do momento que teve o pênalti, a expulsão do Lucas Pires, daí já é um jogo que não se analisa de forma regular. Então, assim, até ali o Santos estava com problemas mais em bola parada, e que é um problema crônico do time. Eu gostei de ver os jogadores posicionados dentro da área, em linha, para cobrir os seus setores, porque pelo menos mostra que está sendo trabalhado. Apesar de não conseguir entender por que a gente sempre falha tanto no posicionamento de bola defensiva.
E até aí a gente consegue fazer uma análise. E depois não dá pra fazer mais, porque daí o jogo fica diferente, já tava difícil, 1 a menos, depois 2 a menos. E mais um triste resultado, o Santos continua com 9 pontos. A gente ainda tem 4 de vantagem, acho que não sei se para Ferroviária ou para Portuguesa, mas são times que estão na zona de rebaixamento. E mesmo assim começa a ser preocupante, né? Porque não tem tantas rodadas assim, né? E o Santos precisa fazer seus pontos. Não tenho que falar de jogadores, assim, tipo. O Lucas Pires foi reflexo. Não creio, assim, nossa, foi intenção e não sei o que e tal. Eu acho que se ele tivesse com o corpo na direção da bola, ele teria tirado com a barriga ou com o peito, mas como ele estava um pouco pro lado, foi aquele reflexo de levantar um pouco o braço, pegou no cotovelo e salvou o gol, mas não adiantou de nada, porque ele virou pênalti com expulsão. Pior ainda, se tivesse como impedir de ter esse reflexo, deixado a bola entrar era 2 a 0, mas pelo menos a gente continuava com 11 em campo. E a expulsão do João Lucas eu acho que foi um lance bem contestável, eu acho que o VAR, assim, porque ele tem o contato com o Caleri, então, tipo, as travas da chuteira acabam pegando na perna do Caleri. Mas eu não vi toda essa intenção, maldade de, ai, tem que ser expulso. Eu acho que um amarelo ali estaria de bom tamanho, nem foi uma contusão grave, foi só um lance mais de potencial perigo, sabe? Então, eu não consigo nem falar se o Santos está tendo evolução ou não, se a gente tem que continuar na preocupação ou se existe uma esperança. Não tenho como falar. Não existe como a gente falar disso nesse jogo. Eu achei estranha a escalação inicial do Odair, pensando nessa questão do meia, né? Então, tipo, o Ângelo, em princípio, escalado como meia. Mas não é tão estranho porque assim, o Santos tem trabalhado ou com 3 atacantes e 3 meias, ou com 4 atacantes, com um dos atacantes fazendo meio que essa função de meio. E aí, se ele usou nos treinamentos, foi bem treinado, foi visto que dava, que funcionaria, a gente parte do princípio que ele é o técnico, ele recebe para isso, ele é o especialista, então ele pode entregar alguma coisa. Mas de resto é mais um resultado melancólico, mais uma situação melancólica no campeonato e torcer para que as coisas melhorem na próxima rodada. Sabe? Não tem mais o que falar, não tem assim, tipo, a gente tem que torcer porque no próximo jogo o Santos ganhe. A gente ainda vai ter alguns jogos, tem clássico também do Corinthians. Então, precisamos nos preparar mais, precisamos estar com a cabeça no lugar, precisamos também tirar um pouco desse peso de estar vindo campanhas com expressão e coisas ruins, resultados ruins, às vezes qualidade ruim, mas assim, contra o São Bento já teve uma melhora, é lógico, não é o que a gente espera, né? A gente quer que o time jogue mais, mas assim, só de ter a melhora já foi bacana, mesmo contra a Ferroviária, quando a gente não venceu, mas pelo menos a gente viu melhor. Então a gente tem que ter essa ideia de desenvolvimento e a gente precisa tirar a pressão para o time conseguir jogar e entregar resultado, sabe? O time não é ruim, assim, que você fala, nossa, esse time é horrível, não tem ninguém. Não, o time tem algumas boas peças e estando mais entrosado, melhor preparado, existe esse potencial ali de pelo menos não fazer feio. Por enquanto a gente continua fazendo feio. Mas dá continuidade no trabalho, não adianta demitir, a gente demitiu tantos técnicos aí nos últimos anos e a situação não melhorou, independente de quem foi. A gente teve um alento com o Carille, a gente teve um momento com o Diniz, que parecia que ia e daí não foi, e um alento com o Carille quando ele melhorou o time, e o time começou a jogar melhor, foi mais competitivo ali na reta final do Brasileiro, e daí no ano seguinte desandou tudo de novo, sabe? Então a gente não. A gente precisa continuar a evolução e ver o time crescer pra gente não ficar mais nesse sofrimento, passando essas vergonhas aí, disputando com, sabe, sofrendo contra times que nem divisão nacional tem. Esse talvez seja o maior sinal de alerta. E os reforços estão chegando, a gente ainda vai ter que ver eles entrando em campo, participando, para ter certeza de que eles são realmente reforços, mas pelo menos a gente viu que a diretoria se mexeu, trouxe jogadores,
Espero de verdade que eles ajudem nesse processo, nesses quesitos de melhoria, e a gente tem que jogar nossa vida jogo a jogo, entrar sempre para fazer o melhor, para não correr nenhum risco de rebaixamento no Paulista, ficar um pouco mais tranquilo. O ideal é a gente pensar em classificação, porque lembrem-se que mudou o critério de classificação para a Copa do Brasil, vai depender de estadual, então a gente precisa lutar até o final para classificar. Quanto mais longe a gente for, mais chance da gente conseguir essa classificação de brasileiro, de Copa do Brasil, mas o foco principalmente no Brasileirão, sabe? Não quero nem falar de Sul-Americano esse ano. Ano passado eu falei oportunidade de ganhar título, esse vendo, cara, não quero nem saber. Nosso lance é brasileiro. Vai ser o brasileiro mais difícil dos últimos anos. Os times que subiram são tradicionais e estão com investimento. O Santos continua sem investimento. E assim, os times da Série A estão se mexendo. Até os times que têm uma capacidade menor de investimento estão contratando. Cuiabá contratou algumas peças, Curitiba contratou algumas peças, então, sabe, assim, tipo, sinais de alerta aparecendo e a gente precisa ficar esperto, porque vai ser muito difícil esse ano. Né? A gente já previu isso no fim do ano passado, fazendo análise aí de quem subiu. Estamos prevendo isso na sequência pelas dificuldades do Santos e pelos desenvolvimentos aí de todas as equipes, né? As evoluções, contratações, questões financeiras, times que têm situação financeira muito melhor, times que têm situação financeira pelo menos um pouco melhor e eles já conseguem fazer investimento para trazer mais qualidade, coisa que o Santos fez na marra, forçadíssimo ali por conta de resultados iniciais terríveis e tentando resolver aí e nem sempre com as melhores escolhas, né? Mas espero que dê tudo certo, que as coisas aconteçam, que a gente possa resolver. É isso, galera. Desculpem o desabafo, mas é o que sobrou. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e para cima deles. Um grande abraço e espero que na próxima a gente tenha notícias melhores. Até mais.